Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para uma aula especial da disciplina de Máquinas Térmicas 1, que é a aula sobre processos e ciclos termodinâmicos. Então faz parte do conteúdo, eu só decidi separar em uma aula extra, porque é um conteúdo um pouco grande, até para abordar todos os assuntos que a gente tem nessa aula. Então eu não quis deixar junto com a aula 3. Vamos lá, um resumo assim, né? A termodinâmica, deixa eu só achar o ponteiro. Ela pode ser definida como a ciência da energia, onde energia é a capacidade de causar alterações, né? Eu já falei sobre isso aqui na aula da primeira e da segunda lei da termodinâmica, então dê uma olhada depois com calma, por favor. Então, aqui é uma máquina térmica, né? Eu tenho um reservatório a uma temperatura quente, reservatório a temperatura fria, e eu posso, através dessa máquina térmica, extrair um trabalho, né, mecânico. Então, eu sempre tenho que ter um reservatório a temperatura fria. A segunda lei impossibilita que eu tenha uma máquina térmica que opera só com reservatório quente, gerando trabalho, certo? O sistema termodinâmico, né? Um sistema é o que a gente está analisando, pode ser um sistema aberto, um sistema fechado. O sistema aberto a gente vai chamar geralmente de volume de controle, né? E em um dado instante de tempo, o sistema termodinâmico ele pode ser caracterizado pelas propriedades termodinâmicas. Então, ele tem um estado termodinâmico para certas propriedades termodinâmicas, né, que é a pressão, temperatura, entalpia, entropia, são propriedades que caracterizam isso. E as propriedades elas não dependem do histórico de eventos, elas dependem das medições instantâneas do meu sistema, certo? E o processo é o termo que a gente usa para descrever a mudança entre o estado inicial, vou botar aqui um I, até o meu estado. Aqui eu vou ter um processo e ele daí depende do caminho, né? Depende do que aconteceu com a vizinhança. Tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de descrever o meu processo, certo? Então eu preciso especificar os estados inicial e final, bem como o percurso que ele segue, além das interações com a vizinhança, né? E quando eu tenho esse processo onde meu sistema permanece infinitesimalmente próximo ao estado de equilíbrio, a gente tem esse como o processo quase estático ou de quase equilíbrio, né? Naquele caso ideal, onde eu não tenho irreversibilidades. Então aqui eu tenho que esse processo ele é ideal, ele não acontece em processos reais, mas muitas vezes a gente pode aproximar um processo real desse processo quase estático, certo? Então a gente tem aqui o processo reversível, onde eu posso inverter ele pode ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente, né? Então ele não teve irreversibilidades dentro dele. E eu tenho daí o processo irreversível, que são os processos reais, né? Que acontecem coisas, tem uma geração de entropia aqui nesse processo. Daqui tem uma definição um pouco mais técnica, né? Do que é um processo reversível. E dentro das irreversibilidades eu tenho esses fatores, né? Primeiro eu vou comentar aqui o porquê que a gente estuda os reversíveis se eles não acontecem, na realidade. Porque eles são o meu limite teórico. Se eu tenho um sistema físico, um sistema mecânico, eu vou trabalhar para reduzir essas irreversibilidades ao ponto de deixar o mais próximo possível de um processo reversível. Daí eu estou aumentando o rendimento do meu sistema. Entre as reversibilidades eu tenho atrito, expansão não resistida, mistura de dois fluidos, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, resistência elétrica, deformação inelástica de sólidos e reações químicas, entre outros, né? Então são as minhas fontes de geração de entropia. O processo termodinâmico é um evento caracterizado pela mudança de uma ou mais variáveis de estado, né? De uma ou mais propriedade. Então, existem 5 tipos de processos que obedecem à primeira lei, que são processos um pouco mais clássicos, assim, por assim dizer, e cada um deles está associado a uma variável de estado ou uma propriedade. Não quer dizer que todos os meus processos têm que seguir um desses, né? Eu posso ter processo que varia mais de uma propriedade. Mas aqui eu tenho um processo adiabático, onde eu não tenho troca de calor com o meio. O
Processo daí isso aqui realmente não é uma propriedade, tá? Transferência de calor não é uma propriedade, mas é dentro de um processo. Agora isotérmico, isobárico, isocórico, isentrópico, daí são propriedades aqui, né, que está afetando. Transferência de calor não é propriedade. Temperatura, pressão, volume específico e entropia são, certo? Tem que tomar cuidado o que é o que não é propriedade termodinâmica, porque a troca de calor depende do tipo de processo, depende do caminho do processo. E o resto não, o resto depende apenas de medições instantâneas, eu consigo caracterizar o meu sistema, certo? Então, o adiabático não tem troca de calor. Isotérmico, a minha temperatura é constante. Isobárico, a pressão é constante. Isocórico, o volume constante. E isentrópico, a entropia não varia, certo? Aqui eu tenho mais um jogo para pensar, né? O que eu tenho de relação entre isentrópico e adiabático. Eu tenho que a entropia de uma massa fixa ela vai variar por dois mecanismos. Um é a transferência de calor, que pode transferir junto pode não, vai transferir junto a entropia, né? Então eu posso diminuir a entropia do sistema ou aumentar se eu estiver tendo troca térmica com esse sistema, certo? Tem que lembrar bem disso, né? A entropia ela pode diminuir num sistema, não no sistema isolado. Mas se eu tenho um sistema que está trocando calor, eu posso diminuir a entropia dele. É só não ter geração e ter troca térmica dele para fora. Daí a entropia final vai ser menor. E devido a irreversibilidades, né? Então eu posso variar com esses dois mecanismos. Se eu estou trabalhando com um sistema reversível, digo, um caso ideal, isso aqui não vai ter. Então eu vou ter só transferência de calor. Então eu posso concluir que a entropia de uma massa fixa não muda durante o processo internamente reversível e adiabático. Porque se eu não tenho transferência de calor, esse meu processo adiabático reversível ele vai ser isentrópico, certo? Por uma questão de lógica aqui. É preciso reconhecer que um processo adiabático reversível é necessariamente isentrópico, mas um processo isentrópico não é necessariamente processo adiabático reversível. Eu posso ter troca de calor e geração de entropia numa taxa em que um anula o outro. E esse meu processo final vai ser isentrópico, né? Então é como isso pode ocorrer. Depois dê uma pensada com calma nisso aqui que eu falei. Entretanto, o termo processo isentrópico geralmente a gente também vai usar no sentido de adiabático internamente reversível. Eles são sinônimos aqui, certo? Apesar de que não necessariamente tem que ser. Daí com a entropia a gente trabalha muitas vezes com a eficiência isentrópica, né? Então eu tenho equipamentos como a válvula de expansão num refrigerador ou a turbina numa máquina térmica que eu vou aproximar de processos isentrópicos quando eu comparar com o real. E a eficiência isentrópica vai me dar o quanto que esses equipamentos estão fora do meu caso ideal, né? O quanto que eu posso melhorar deles ainda. Uma máquina térmica geralmente a gente vai trabalhar com reservatórios térmicos, né? Que é um corpo com uma capacidade de energia térmica muito grande, massa e calor específico, aonde a temperatura desse corpo não varia. E a gente pode, então, aproximar isso da realidade trabalhando com sistemas de mudança de fase. Tá? Então eu tenho aqui patamares de temperaturas constantes, né? Onde eu posso considerar isso aqui como um reservatório térmico. Ele está me cedendo calor ou retirando calor do meu ciclo a uma temperatura constante. Não tem uma variação de temperatura sensível, né? É só calor latente. Lembrem disso, sensível porque eu sinto na diferença de temperatura. Latente é o da mudança de fase, daí. É o que sobrou, é a mudança de fase. O trabalho pode ser convertido em calor de forma direta e completa, mas o contrário não é verdade, né? Eu tenho que transformar calor em trabalho através das máquinas térmicas. Trabalho em calor é atrito, né? Se eu tenho um eixo atritando, eu estou transformando aquele trabalho direto em calor, né? Então é mais fácil trabalhar assim. Aqui é uma máquina térmica, né, básica. Eu tenho uma fonte quente, fonte fria, a máquina e o trabalho. Então a gente já viu um pouco sobre processos, né, os tipos de processo padrão que a gente tem, ISO dependendo da propriedade. Agora a gente vai ver a parte dos ciclos.
termodinâmicos. Na verdade, tem uma diferença aqui que eu vou comentar entre ciclo termodinâmico e ciclo mecânico, mas vamos primeiro ver o conceito de máquina térmica. Todas vão ter essa aparência, essa cara. Eu tenho uma fonte quente, uma fonte fria, uma máquina que está me entregando trabalho, certo? Então, eles têm essas características. Recebem calor de uma fonte de alta temperatura, pode ser energia solar, pode ser uma fornalha, um reator nuclear, o combustível do carro dentro do motor, né? Convertem parte desse calor em trabalho, em geral na forma de um eixo rotativo, não sempre, mas pode, em geral. Rejeitam o restante do calor para um sumidouro a baixa temperatura, né? Meu sumidouro de calor, minha fonte fria. Pode ser uma atmosfera, rio, várias formas. E operam num ciclo. Qual é a diferença do ciclo termodinâmico e ciclo mecânico? O termodinâmico, como de Carnot, né? Vamos colocar aqui, independente do diagrama que for. Meu estado inicial e final vão ser o mesmo. Eu tenho as mesmas propriedades termodinâmicas no começo e no fim. Então, mesmo num ciclo real, eu vou ter esse gráfico um pouco alterado no ciclo real, né, deformado, mas ainda assim, meu estado inicial e final são o mesmo. Mesmo com a geração de entropia, o que eu fiz? Eu gerei entropia e joguei para fora na hora de rejeitar calor, né? Mas a entropia do meu estado inicial e final é a mesma, né? É um ciclo termodinâmico. No ciclo mecânico, eu não tenho isso. Muitas vezes é o caso do meu fluido térmico ser rejeitado para a atmosfera. Pensem no motor, né? O motor eu tenho a admissão de ar atmosférico, eu jogo combustível, tenho a combustão, né? E depois eu jogo isso para fora. Então eu não fechei o ciclo, eu tô descartando e admitindo coisa nova. Descartando e admitindo coisa nova, né? Um fluido novo. Então não é tecnicamente o ciclo termodinâmico, muitas vezes a gente chama assim, trabalha com isso, né? Mas tecnicamente a gente tem que chamar de ciclo mecânico, certo? Então, em relação ainda a máquinas térmicas, a gente tem eficiência térmica, né? Que eficiência é sempre assim, gente, né? O que eu quero pelo que eu tive que pagar. O que eu quero é o meu trabalho. O que eu tive que pagar foi o calor da minha fonte quente, o combustível que eu queimei, né? A energia que eu tive que entregar para o sistema. Eu não entro em consideração aqui na minha energia do condensador, energia do sumidouro, né? Entra só a energia que eu tive que pagar pelo que eu quero, certo? E então a gente tem que das máquinas térmicas, o mais eficiente é o de Carnot, totalmente reversível e com a maior eficiência entre duas fontes térmicas. Depois vocês dão uma olhada na aula da segunda lei, que a segunda lei usou o ciclo de Carnot como desenvolvimento, né, para caminharam juntos aqui e aponta por que isso, né? Como é que foi feito o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento do ciclo de Carnot leva em consideração só as temperaturas. Temperatura fria e temperatura quente. Né? O que o TH, o hot e o TC. Não leva em consideração fluido, não leva em consideração o equipamento, não leva em consideração se eu estou usando uma bomba, um compressor, uma válvula, uma turbina. Nada disso. Só as temperaturas para esse desenvolvimento. Que tipo de fluido tem, também não leva em consideração. Então ele é o melhor, vamos dizer assim, o mais eficiente de todos. Então, por que a gente não faz as máquinas reais todas baseadas nisso? Porque é um pouco complicado, né? Eu, ter, eu vou ter limitações físicas, limitações construtivas, mecânicas mesmo, para chegar nisso, né? Então, depende de como as máquinas operam. Elas vão fugir um pouco desse ciclo de Carnot, do ciclo ideal de Carnot. Então, eu vou ter que levar em consideração isso aqui, né? Eu não vou colocar uma termoelétrica no meu carro para ele andar, né? Não vou estar gerando vapor com uma caldeira dentro do carro, porque eu quero chegar ter meus dois reservatórios a uma temperatura constante para chegar mais próximo do ciclo de Carnot. Eu não consigo isso, então eu vou ter que ter equipamentos que vão estar trabalhando com isso. E esses equipamentos, a gente vai ter os ciclos correspondentes a eles, que são ciclos ideais, né? Não quer dizer que por eles não serem de Carnot, eles já não são ideais. Eles vão continuar sendo ideais, esses ciclos. Daí a gente vai ter a versão real deles, né? A gente vai comparar. Mas eles são ciclos que levam em consideração os equipamentos que eu vou ter. Ainda assim, eu estou desconsiderando todas as irreversibilidades internas. Não quer dizer que eles vão ser totalmente irreversíveis, porque eles podem ter irreversibilidades externas.
certo? Como motor, eu estou rejeitando o motor de combustão interna, estou rejeitando meus gases do escapamento para um ambiente externo. Então eu tenho uma troca de calor a uma temperatura finita, uma diferença de temperatura finita entre os dois. Isso é uma irreversibilidade externa. Apesar de eu estar desconsiderando todos os atritos e tudo que acontece ali dentro de reversibilidade interna, na hora que eu vou trabalhar um ciclo Otto, por exemplo. Né? O ciclo Otto é o meu caso ideal, considerando um motor de combustão interna. Né? Ele vai ser menos eficiente que o ciclo de Carnot, ainda assim ele vai ser ideal. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte, assim, essa diferença. Né? A gente vai estar agora falando de ciclos ideais, comparando com ciclos reais correspondentes, mas ainda assim todos esses ciclos ideais possuem uma eficiência menor que a de Carnot. Certo? Bom, a gente tem, em termos de ciclos termodinâmicos e mecânicos, né, ou mecânicos, categorias. Né? Eu posso dividir eles entre ciclos de potência, que vai ser a parte do foco da aula, a maior parte, e ciclo de refrigeração. Eu vou comentar só o básico aqui de refrigeração também, até para tentar fazer um passo a passo um pouco mais devagar, para o pessoal da disciplina de refrigerações. Os dispositivos, sistemas utilizados para produzir potência são geralmente chamados de motores ou máquinas, né? E os ciclos termodinâmicos de ciclo de potência. Então, a gente trabalha aqui numa termoelétrica, tem o ciclo de potência, né? Aquela minha máquina, né? O ciclo de Rankine que a gente vai ver. Os ciclos de termodinâmicos eles também podem ser a gás ou a vapor, tanto termodinâmico quanto o de refrigeração, né? Tanto de potência quanto de refrigeração, pode ser a gás ou a vapor, dependendo do fluido de trabalho. Então, gás ele vai estar sempre na fase gasosa, vapor eu vou ter mudança de fase, né? Parte líquido, parte vapor. Eles podem ser classificados como fechados ou abertos, né? O fechado vai ser o meu ciclo termodinâmico, o aberto vai ser o meu ciclo mecânico. E elas podem ser classificadas como combustão interna ou externa, né? Então, interna seria o meu motor de combustão interna. A combustão está acontecendo dentro do meu volume de controle. E o externo seria a minha termoelétrica, né? Eu tenho um circuito separado só para acontecer essa combustão e trocar calor com o meu volume de controle, que seria o fluido que vai realmente girar a turbina, né? Minha água. Então, eu tenho essas duas classificações. Certo? Então vamos primeiro para o ciclo de Carnot, a base de tudo. Então aqui eu tenho o ciclo de Carnot que pode ser revertido. Eu tenho aqui meu ponto 1, 2, 3, 4. Ele está operando, vamos lá. Primeiro vai fazer o quê? Né? Ele vai operar assim. Então primeiro eu vou ter uma compressão na minha bomba. Então aqui seria o meu 1, aqui o meu 2, certo? Comprimi na minha bomba. Ou turbina se estiver trabalhando com gás, fizer um compressor daí. Depois eu vou para o 2, para o 3, onde eu vou ter um gerador de vapor, né? Trocando calor com o reservatório à temperatura. Ignorem o pontilhado e o entre parênteses aqui, por enquanto, tá? Então eu subi primeiro para cá, depois eu vou andar pelo gerador de vapor do 2 para o 3, certo? A temperatura constante, que eu tenho uma mudança de fase. Depois eu faço a expansão numa turbina. Ele vai reduzir o volume dele, quer dizer, aumentar o volume dele, ele vai expandir numa turbina de forma isentrópica, né? Na minha turbina. Então aqui é o meu 3, 4 e eu fecho o ciclo, daí aqui eu estou rejeitando calor, né? Aqui eu tenho o do sumidouro e aqui eu tenho meu calor da fonte quente, né? O hot aqui. Nessa parte de expansão na turbina é onde eu estou gerando trabalho para minha máquina, né? Para gerar energia elétrica, para alguma coisa assim. E nessa parte aqui eu tenho que entregar trabalho. Né? Entregar trabalho para ele funcionar. A minha bomba. Então, existe nas plantas termoelétricas em torno aí de, vamos dizer, uns 10%
de consumo parasita. O que que é isso? Parte do que eu estou gerando, 10% ou menos, 7%, dependendo. Depende muito do tamanho. Parte do que eu estou gerando está sendo utilizado para operar a bomba, válvulas, todo o painel de controle, todos os componentes eletrônicos, elétricos, tudo que funciona na minha planta, que é um prédio de vários andares, né, onde eu tenho a minha caldeira. Então, eu tenho esse consumo parasita, né? Geralmente não é a planta que está gerando essa energia e eu estou consumindo, né? Até porque quando eu vou colocar em operação, é um processo que leva um dia para começar a esquentar, gerar um pouquinho de vapor, joga devagar em toda a tubulação para não ter nenhum choque térmico muito grande, começa a girar a turbina devagarzinho sem ela gerar energia elétrica, só para ela ir esquentando, né? Para não ter nada, nenhum choque muito grande. E tudo isso demora um tempo bem grande. Então, antes dela estar gerando energia elétrica, minha planta termoelétrica, ela está consumindo. Daí consome da rede, né? Mas a gente fala nesse consumo parasita porque é uma proporção de quanto que ela gerou e quanto que ela está consumindo da rede. Agora, se eu estiver trabalhando no ciclo de refrigeração, é o contrário. Olhando aquela imagem ali de cima, né? Eu vou fazer o contrário. Daí que tem um pontilhado. Aqui a minha turbina eu troco por uma bomba, um compressor, né? Eu vou comprimir. Depois eu tenho um condensador, né? Que eu comprimi para uma fase que chega aqui no vapor saturado. Eu estou condensando até chegar no líquido saturado. Depois eu expando numa válvula de expansão ou numa turbina termodinâmica, no caso do ciclo de Carnot, né? E aonde inverte isso aqui, né? Daí eu começo a entregar um pouco de trabalho e aqui eu consumi trabalho. Os fluxos de calor não mudam por causa das temperaturas. E depois eu faço a parte de evaporação, que é realmente o... Quer dizer, muda, né? Eu estou daí extraindo o calor da minha fonte fria e rejeitando calor para minha fonte quente. Então eu estou passando pelo evaporador, onde eu vou evaporar esse meu fluido e roubar. Esse aqui é o meu efeito de refrigeração que eu quero, certo? Então eu inverti tudo, né? Inverti a orientação, os fluxos e os trabalhos, ok? Então vamos ver um pouco aí mais do ciclo de Carnot. Ele transmite uma mensagem, né, que se aplica tanto para o ciclo ideal quanto para o real, que a eficiência térmica aumenta com o aumento da temperatura média, do qual o calor é fornecido ao sistema, temperatura alta, né? A eficiência térmica aumenta com a diminuição da temperatura média com qual o calor é rejeitado. Então, quanto maior, vamos voltar aqui, né? Quanto maior for essa temperatura alta, quanto menor for a minha temperatura fria, maior o rendimento da minha máquina térmica, certo? Isso por uma máquina térmica, né, de refrigeração. Aí a gente tem que analisar o COP. Existem limites para as temperaturas da fonte sumidouro, né, que pode ser utilizado na prática. A gente não vai conseguir rejeitar calor numa planta térmica a 0 grau, porque né, eu ia ter que estar criando um ciclo de refrigeração para esfriar um ambiente para fazer isso. Então eu vou rejeitar no rio, no ar, né? Eu posso usar o calor latente da água numa torre de arrefecimento, eu jogo ela em cima do trocador de calor, uma água externa, e ela vai evaporando e assim, nessa evaporação ela rouba o calor, né? Eu consigo até chegar a uma temperatura um pouco mais baixa aí do que ambiente, fazendo isso. E a temperatura mais alta daí vai ser limitada especialmente pelos componentes. Né? Numa chama eu consigo chegar em 1300, 1400, 1500 graus, né? Dependendo de como eu controlo a minha chama do combustível. Mas o meu limitante vai ser os metais, né? Que eu vou estar trabalhando. Pá de turbina, o trocador de calor, tudo isso vai ser meu limitante, né? Vocês lembram que tem, não lembro agora qual é se eu estou trabalhando só com ferro carbono, né? Eu tenho aquela temperatura, eu tenho aquele gráfico, né? Onde aqui eu tenho a ferrita, como é que é, alguma coisa assim, né? Então eu tenho as temperaturas acima disso aqui, é líquido, né? Eu fundi meu metal. Daí se eu coloco elementos de liga, eu consigo aumentar as temperaturas, mas mesmo assim eu vou estar trabalhando aqui, era quanto?
1500, alguma coisa assim. Então, se eu esquentar muito, eita, em torno disso, né? Se eu esquentar muito, eu vou começar a fundir meu metal. Aqui é ferro puro, né? Que é porcentagem de carbono. Isso é complicado, né? Em termos de trabalhar com os elementos em alta temperatura. Sem contar que quanto mais quente, eu vou perdendo propriedades mecânicas de resistência, né? Então, eu vou estar trabalhando com tubos em alta pressão, alta temperatura. Tem um limite que eu posso estar trabalhando com ele de forma segura. Os conceitos de ciclo de Carnot, né, vieram dos experimentos de Joule e Rumford, depois vocês vão dar uma olhada na segunda lei da termodinâmica, na aula. Que daí também foi utilizado esse desenvolvimento para obter a escala termodinâmica, né, o Kelvin. Então, primeiro, comentar um pouquinho sobre o ciclo de refrigeração. O que está acontecendo? Eu tenho no meu ponto 1 uma condição de mistura, né? Isso aqui não é vapor, isso aqui não é vapor saturado, ele está dentro do meu sino. Esse é o ciclo de Carnot de refrigeração. Eu não estou levando em consideração ainda os equipamentos direitos, só coloquei aqui para fazer um paralelo, né? Mas a gente vai ver que um compressor ele não pode estar trabalhando com mistura na entrada, né? Vai prejudicar o funcionamento. Mas no ciclo de Carnot que eu tenho esse quadradinho, ele entra com mistura, né? Com um certo título de líquido, aqui é líquido, um tanto de líquido e um tanto de vapor, né? Na verdade é o contrário, né? Quanto mais perto daqui, mais vapor ele vai estar. Então essa distância, na verdade, que é maior, vai estar me representando quanto de vapor tem, né? E aqui o quanto de líquido que sobrou. Tá? Quando eu encosto nessa curva aqui do canto, eu vou ter daí vapor saturado. E aqui é vapor superaquecido. Isso aqui tudo da termodinâmica, né, pessoal? Vocês têm que lembrar dessas nomenclaturas. Aqui eu vou ter líquido subresfriado, o líquido comprimido, né? Não é super, é subresfriado. Então eu entrei com uma mistura bifásica aqui e eu subi até a condição de vapor saturado daí. Ele está na linha. Eu fiz isso através do quê? Do meu compressor, né? Do ponto 1 para o ponto 2, eu comprimi ele. Eu estou trabalhando daí em uma temperatura, eu joguei ele para a temperatura alta, né, da temperatura baixa para a temperatura alta, e isso aqui também divide a pressão. Eu estou trabalhando aqui com uma pressão alta, e aqui é uma pressão baixa, certo? Então eu coloquei trabalho nesse meu compressor e comprimi a minha mistura até a condição de vapor saturado. Depois eu vou ter o que seria o meu sumidouro aqui, né? Eu tô, no caso do ciclo de refrigeração, eu inverti, né? Eu estou rejeitando o calor para o ambiente a temperatura quente, porque o meu ciclo de refrigeração eu estou fazendo o contrário. Eu estou injetando energia mecânica, né? Trabalho mecânico, e rejeitando calor na temperatura quente e roubando calor da temperatura fria. Eu quero fazer um processo que seria o inverso ao natural da segunda lei. Então eu estou rejeitando calor aqui através da energia de condensação. Aqui eu teria vapor. Eu condensei ele até líquido saturado, né? Vapor caminhou nessa linha até líquido. Então eu chego no meu ponto 3. Depois eu vou expandir numa turbina, né? Vai descer aqui. Eu faço isso nessa turbina. Essa turbina, ela me entregaria um pouco de trabalho no ciclo de Carnot ideal. Na realidade, a gente usa uma válvula de expansão. Eu não aproveito isso aqui, né? Essa energia. Mas eu expandi, cheguei numa condição de mistura saturada, que eu tenho mais líquido do que vapor, e eu vou evaporando até a condição 1, fechando o ciclo, certo? Eu entreguei trabalho e tirei calor da minha fonte fria e tive que rejeitar calor da minha fonte quente, certo? Então, tecnicamente, eu vou ter que ter uma fonte quente para eu rejeitar calor a uma temperatura mais baixa, no caso real, né, do que a fonte do meu fluido térmico, do meu refrigerante, né, e a fonte ambiente a uma temperatura mais alta, para eu conseguir roubar calor daqui e rejeitar calor para cá, né?
Então, depois dei uma olhada no exercício de refrigeração, eu coloquei esses pontilhados, é isso aqui que representa, né? Eu tenho que ter um ΔT na realidade para ter a troca térmica. No ciclo de Carnot, não. No ciclo de Carnot, eu estou considerando todos os processos reversíveis, isentrópico, aqui, né? Isentrópico, aqui isotérmico, com ΔT tendendo a zero. Porque senão eu vou ter as irreversibilidades inerentes de uma troca térmica com uma diferença de temperatura finita. Então, para eu ter o ciclo de Carnot, ΔT igual a zero. Essa diferença finita ela vai impactar não necessariamente aqui no meu ciclo interno, mas em irreversibilidades para o meio externo, certo? Comparando com o ciclo padrão de refrigeração com o ciclo real, o que está acontecendo? O padrão é esse pontilhado. Então ele já difere um pouco do ciclo de Carnot. Por quê? Porque o meu ciclo de Carnot está totalmente aqui em cima. Na verdade, a curva é um pouco diferente, né? Mas o meu ciclo de Carnot, o ponto aqui em cima era de saturação e ele vinha pelo... Vamos voltar aqui. E ele vinha de uma condição de mistura, né? Então, no ciclo ideal, por que eu estou fazendo isso aqui? No ciclo padrão? Porque eu não posso sair de uma condição de mistura no compressor, né? Então eu quero sair de uma condição de vapor saturado, só vapor. Daí eu jogo para cima, só vapor. Aqui o gráfico está um pouco distorcido porque é uma pressão, entalpia, gente, tá? Mudou o que tem nos eixos, tá? Lá era TS, aqui é pH. Então eu coloquei já uma condição de vapor saturado, né? Comprimi. A pressão é constante, a temperatura não, porque daí se eu comprimir já da saturação para cima, ele vai entrar numa condição de superaquecimento, né? Se eu olhar aqui nesse gráfico, eu estaria trabalhando aqui em cima. É uma temperatura mais elevada, que caminharia assim. Vamos até trocar a cor aqui. Caminharia assim, né? Numa isobárica. Pressão constante, mas a temperatura vai variando. Ok? Então, se eu estou trabalhando aqui nesse gráfico pH, a minha pressão é constante, a temperatura não, mas a pressão é constante, ok? Então eu comprimi até esse ponto 2, ele trocou calor a uma pressão constante de uma região de superaquecimento até a saturação, depois da saturação até o líquido saturado, depois eu expandi e ele voltou, fechou o ciclo, né? Do meu ciclo padrão de refrigeração. Agora o ciclo real, eu vou ter algumas irreversibilidades e algumas considerações que eu tenho que colocar, por exemplo, superaquecimento, porque nessa condição aqui eu não consigo garantir que eu vou ter vapor saturado 100%. Né? Se tiver alguma perda de carga, alguma coisa assim, eu posso ter já uma mistura. Então eu superaqueço um pouquinho para ter certeza de que eu estou saindo de uma condição onde eu só tenho vapor. Daí eu jogo lá para cima, comprimo no meu compressor. Aqui eu troco, então eu tenho a minha condição de dessuperaquecimento até a saturação. Eu continuo trocando calor até a condição de saturação, de líquido saturado. Depois eu faço um subresfriamento também, para ter certeza de que eu não estou entrando na minha válvula de expansão com um pouquinho de vapor. Eu quero entrar só com líquido na entrada da válvula de expansão, certo? Então eu fiz isso e isso por questões técnicas construtivas dos equipamentos que eu estou trabalhando, ok? E eu também tenho uma perda de carga que acontece na realidade. Então a temperatura constante que eu trabalho aqui, que eu falo nesse ciclo de Carnot, tecnicamente ela não vai ser constante, porque eu tenho perda de carga. Então a temperatura de saturação ela caminha junto com a pressão de saturação. Então se eu tenho uma queda na pressão, eu vou ter uma queda na temperatura de saturação, certo? Então ela vai caminhar junto. Eu tenho essa perda de carga. Muitas vezes a gente pode considerar essa perda de carga, mas eu estou apontando o que acontece num ciclo real. Então aqui eu tenho a perda de carga em cima, a perda de carga embaixo, né? Um ciclo padrão, subresfriamento para entrar na minha válvula de expansão e superaquecimento para entrar no compressor. Essas são as considerações que eu tenho que levar num ciclo de refrigeração real. Espero que tenha ficado bem claro isso aqui. Depois vocês veem com calma esse desenho. Na aula de refrigeração eu coloquei um slide mais detalhado disso. Então vamos para o ciclo Otto. Ele idealiza o funcionamento do motor de combustão interna, né? O motor de 4 tempos, vamos dizer assim, com combustão, com ignição por centelha. Né?
Então, como é que vai funcionar? No ciclo Otto ideal, que é esse aqui, eu não tenho válvula, eu não tenho nada, né? Tudo vai acontecer bem devagarzinho, eu não tenho irreversibilidades internas, só externas, né? Como eu comentei. Então eu vou ter o processo 1 para 2 acontecendo uma compressão isentrópica, 2 para 3 fornecimento de calor a volume constante, 3 para 4 uma expansão isentrópica e 4 para 1 uma rejeição de calor a volume constante. Então eu posso acompanhar aqui, né? Isentrópico, volume constante, isentrópico, volume constante aqui, né? Nesse ciclo de baixo. Então, isso aqui no meu ciclo real, eu vou fazer esse paralelo, né? Minha compressão isentrópica seria a mistura de ar e combustível, né? Seria o meu tempo de aonde eu vou para o ponto morto superior, do inferior para o superior, estou subindo. Né? Aqui é o ponto morto superior, ponto morto inferior. Depois eu tenho o meu fornecimento a volume constante no ciclo Otto ideal, seria a minha ignição no motor 4 tempos. Né? Eu tive a centelha. Daí depois ele vai descer, né? Com essa ignição. Que seria a minha expansão isentrópica. Daí eu tenho depois o meu tempo de descarga, que sobe. Depois o meu tempo de admissão. Certo? Nesse aqui ele não tem os 4 tempos no ciclo Otto ideal, né? Exatamente como tem aqui, porque aqui eu estou trabalhando com as válvulas, né? Então eu consigo ver que tem uma semelhança, mas eu tenho essa voltinha aqui de admissão e descarga, que é porque eu estou admitindo, jogando fora e admitindo gases novos na minha mistura. Num ciclo Otto ideal, eu não tenho isso, né? Estou trabalhando com o mesmo fluido de uma forma cíclica, termodinâmica. Ok? Vamos lá então para o diesel. A diferença do diesel é esse patamar, né? Aqui eu tinha no Otto volume constante e aqui eu tenho uma injeção de calor a pressão constante. Eu tenho duas isentrópicas, uma rejeição de calor a volume constante, mas aqui eu vou ter uma admissão de calor, né, a pressão constante, certo? A diferença deles é porque o ciclo diesel eu não tenho a centelha. É a própria compressão dos gases ali dentro do ar que vai esquentar muito ele, ao ponto de quando eu injetar o meu combustível, eu tenho uma válvula de injeção ali, né? Na hora que eu injetar o combustível, já vai estar numa condição de alta ignição para ele. Então eu comprimo o ar até uma temperatura acima da temperatura de alta ignição do combustível e a combustão é iniciada dessa forma. Mas são ciclos bem parecidos, né? É só os combustíveis que eu estou trabalhando, parte construtiva do motor vai ter diferenças. Mas em termos de ciclo, são bem semelhantes. O Otto e Diesel eles são ideais, né, para os seus correspondentes motores reais da vida real, mas eles são os ciclos ideais, tanto que a curva que eu trabalho são ciclos termodinâmicos, não tem rejeição e admissão de ar novo. Então, eles são internamente reversíveis, né? Mas eles têm reversibilidades e irreversibilidades externas, certo? Então, existem dois outros ciclos que envolvem o processo isotérmico de fornecimento de calor e rejeição de calor, que são o Stirling e o Ericsson. Então, eles são dois processos isentrópicos que são substituídos por dois processos de regeneração a volume constante. É uma forma de eliminar essas irreversibilidades que tem mesmo no ciclo Otto e Diesel ideais. Então, isso aqui eu não vou entrar no mérito desses, eu só coloquei os gráficos para vocês verem, mas eles trabalham com equipamentos chamados de regeneradores, né? Eles estão trocando calor entre um equipamento e outro, certo? Então aqui eu tenho meu ciclo de Carnot, no diagrama TS, né? E aqui eu tenho TS dos ciclos Stirling e Ericsson, certo? Eles, na prática, são equipamentos inovadores, mas são mais pesados e complicados de construção, né? Então a gente tem a utilização desses ciclos em alguns protótipos ou equipamentos mais isolados, mas eles são equipamentos mais caros. Então tem
Por exemplo, aqui é como se fosse uma parabólica. Aqui no foco dá para botar um motor desses. E para aproveitar a energia solar em energia mecânica. Mas isso aqui, esses equipamentos, eles são bem específicos, né? Não sei se está dando para entender o desenho. Aqui é uma parabólica e o motorzinho fica no foco ali. Eles são específicos para regiões isoladas, né? Regiões afastadas, fora da off-grid, que chama. E são caros, então não são tão práticos assim. O ciclo Brighton daí já é um pouco mais, um pouco não, bem mais utilizado. Ele foi desenvolvido para ser um motor alternativo, mas hoje em dia ele é usado como turbina a gás, né? Então a gente vai ter esses processos: compressão isentrópica, fornecimento de calor a pressão constante, expansão isentrópica e rejeição de calor a pressão constante. Mas na prática ele não vai operar no ciclo, ele também vai admitir ar e combustível. O ar ele vem comprimido por um compressor, né? Entra na câmara de combustão, entra combustível, tem a combustão, ele vai expande uma turbina. Turbina e compressor estão ligados, então a parte da energia que a turbina gera é utilizada no compressor, e aqui eu tenho o trabalho líquido. Então a gente vai ver que existem algumas plantas que trabalham tanto no ciclo Brighton junto com o ciclo de Rankine, né? E o ciclo de Rankine daí é o ciclo mais próximo do ciclo de Carnot que a gente consegue aí para trabalhar numa condição real, que é o ciclo que a gente usa nas usinas de potência a vapor, né? Ele seria o mais próximo do ideal, então ele vai ter um rendimento mais alto, perto dos outros. A gente não vai usar uma combustão interna com carvão, um motor de 4 tempos com carvão, né? A gente vai usar o ciclo de Rankine. Ele é mais próximo disso. Ele tem algumas diferenças que levam em consideração os equipamentos que são utilizados, certo? O ciclo de Carnot ele não é 100% utilizável, porque tem algumas complicações, né? Quando a gente trabalha com fluido real envolvendo mudança de fase. Então, vamos lá. Uma planta termoelétrica trabalhando com Rankine. Essa daqui é de biomassa, né? Eu vou ter alguns equipamentos, como por exemplo a caldeira, que é esse prédio aqui, né, de alguns andares. A combustão acontece aqui dentro, eu tenho as paredes d'água, eu tenho os trocadores de calor, tipo superaquecedor, reaquecedor, dependendo de como ele opera. Aqui a turbina, né, a pessoa para comparar o tamanho de uma turbina. Essa turbina nem é das maiores, né? Aquela da usina da Tractebel que eu comentei, a turbina era maior, tinha 3 estágios de alta pressão, média pressão e baixa pressão, mas são turbinas bem grandes. E aqui o desaerador, porque eu posso ter gases não condensáveis, não condensáveis aqui do meu condensador que vem. Daí aqui eu tenho líquido condensado, mas eu posso ter gases diluídos, que na hora que eu passar na minha bomba, eles vão expandir e danificar. Então eu venho com eles nesse equipamento que a gente chama de desaerador. Eu não tinha falado dele ainda, né? Então eu coloco aqui meu condensado líquido e eu jogo aqui da turbina um pouco de vapor. Eu tiro um pouquinho de vapor aqui da turbina e jogo aqui. Então esse vapor vai fazer ele vai borrifar, né? Esse líquido. Vai servir para esqueci o termo agora, mas ele vai dar uma borrifada nesse condensado dentro dos aeradores, vai ajudar a extrair esses gases. E ele tem aqui uma válvula, uma espécie de purga que fica saindo vapor em cima dele o tempo todo. Ele perde um pouquinho de massa, né? Daí a gente tem que ter uma entrada, uma alimentação para compensar essas perdas. Aqui é uma bomba de alimentação. Eu vou jogando líquido novo aqui para compensar o quanto que ele vai perdendo aqui. Durante toda a minha planta eu vou ter isso, vou ter purgas, para não deixar entrar um pouco de líquido na minha turbina, né? Então eu também vou extrair em vários pontos. E se eu vou ter perdas, eu compenso depois colocando líquido novo aqui. A água desmineralizada. Então eu tenho esse equipamento que usa um pouquinho do meu vapor da turbina. Aqui eu tenho as condições de temperatura e pressão que vocês podem ir acompanhando, né? Daí depois eu extraio pela parte de baixo, passa na minha bomba de alimentação, eleva a pressão, né, de 3 bar para 60 bar. Aqui eu tinha líquido saturado, o título igual a 0. Eu jogo daí na minha planta, né? Aqui eu tenho a minha caldeira, superaquecedor, paredes d'água. Então o que está acontecendo?
os gases de combustão vêm, trocam calor no superaquecedor, trocam calor dentro da caldeira inteira pelas paredes d'água e vão descendo por aqui até sair pela chaminé, né? Aqui eu estou trocando calor no meu economizador. Eu entro com a minha água que foi comprimida pela bomba, dou uma pré-aquecida com um pouco do calor residual ainda dos gases e jogo no meu tambor separador de vapor. Aqui é um tambor grande, com líquido embaixo e vapor em cima. O líquido, ele fica sendo alimentado, essa mistura líquido-vapor, pelas paredes d'água, que são as próprias paredes que revestem a caldeira, né? A parede desse prédio aqui são tubos que têm uma mistura de líquido e vapor e vai enchendo esse tubo separador. Por cima eu tenho a tomada de vapor, né? Por diferença de gravidade eu tenho líquido embaixo e vapor em cima. Uma condição de saturação coexistindo no mesmo separador de vapor. Por cima eu tenho uma tomada de vapor, ele passa no superaquecedor e sai nessa condição 500 graus, 60 bar, 100 tonelada hora de vapor, certo? Ele entra na turbina, daí eu tenho a expansão e na saída eu vou ter aqui a pressão de 0,1 bar e um título de 0,92. Né? Eu tenho uma mistura, eu não consegui sair 100% vapor aqui ainda. No meu condensador, pela essa diferença de densidade, né, de massa específica que o meu vapor tem e o líquido tem, eu crio um vácuo. Na hora que o vapor vira líquido aqui, ele cria um vácuo e puxa, ajuda a puxar. Por isso que eu tenho essa condição de 0,1 bar. É um vácuo parcial. Está puxando a minha mistura da turbina. Certo? Eu tenho a troca térmica com a água do rio. E esse aqui é um ciclo bem tradicional de uma planta, um ciclo Rankine de uma planta termoelétrica. Espero que vocês tenham entendido. Tem dois circuitos, né? Eu tenho o circuito dos gases de combustão, de queima gases e que sai, né? E eu tenho o meu ciclo, o ciclo de Rankine em si, que é a parte da água e vapor, que fecha. No ciclo ideal, mais simples ainda, eu vou ter essas condições, né? Eu vou começar do meu ponto 1, que é a condição de líquido saturado, e vou comprimir até o meu ponto 2. Aqui eu tenho uma isobárica, né? Eu estou desconsiderando perda de carga, que é o caso ideal. Então eu tenho uma isobárica que caminha aqui e vem aqui para cima, né? Então eu estou começando a jogar calor do meu combustível aqui, calor da minha queima. Daí eu vou esquentando da condição 2 até chegar na saturação. Depois da saturação eu vou caminhando numa linha de saturação até chegar na condição de vapor saturado. Depois eu superaqueço ele um pouco, porque eu não posso expandir dessa condição direto para baixo, senão eu vou ter... Até existe turbina saturada, mas o rendimento é mais baixo e é um equipamento mais caro, então eu vou superaquecer para não danificar as paletas da turbina. E depois eu expando isso aqui na turbina. É aqui que eu aproveito o meu trabalho, né? Trabalho líquido, quer dizer, o trabalho da turbina, até o ponto 4. Daí depois do ponto 4 eu volto e no condensador vou trocando calor, rejeitando calor no meu subidor de calor, de sumidouro térmico. Num rendimento desse ciclo ideal, eu tenho aqui o trabalho líquido e o calor da fonte quente que eu introduzi. O trabalho líquido vai ser uma diferença do quanto a turbina usou e o quanto eu gastei na minha bomba, né? O quanto que eu tive que introduzir na minha bomba. Certo? Então é um ciclo bem simples de Rankine, sem nenhuma consideração de reaquecimento. É um ciclo tradicional. Agora vamos conversar um pouco sobre as irreversibilidades desse ciclo. Só um instante. Sobre as irreversibilidades. Então vamos lá. Eu tenho meu ciclo ideal, né? E eu tenho meu ciclo de verdade. Então eu vou ter aqui a perda de carga depois da turbina, por isso que dá essa variação. A mesma coisa que a gente viu lá no meu ciclo de refrigeração. Aqui do 3 para o 4 eu tenho uma curva inclinada. Ela não é reta para baixo, porque não é um processo isentrópico. Ele tem as irreversibilidades inerentes, então ele dá uma curvadinha. Mesma coisa para minha bomba, não é isentrópico, então ela dá uma curvadinha para a direita, né? E perda de carga também, então eu tenho essa deformação dele, né?
Aqui são em relação às condições não isentrópicas, né? Se fosse isentrópico seria a curva sólida. Por não ser isentrópico, a gente tem essas curvas pontilhadas tanto na minha bomba, aqui é a bomba, quanto na minha turbina. Para o pessoal de refrigeração, tem que tomar cuidado que inverte isso aqui, né? Pessoal, agora vamos ver um caso simples real, né? Eu tenho aqui os valores típicos dessa turbina, dessa planta, né? Desse ciclo de Rankine. Então a gente vai ter que trabalhar com isso para chegar no rendimento, né? Não é tão complicado, você só tem que pensar como é que funciona o ciclo, pensar no passo a passo e ir fazendo o passo a passo, né? Então eu preciso achar, por exemplo, trabalho líquido. Trabalho líquido eu tenho que achar então o trabalho da turbina e excluir o trabalho da bomba, né? Que trabalhos específicos pode ser também, né? Por quilograma de fluido. E depois eu tenho que achar o quanto que foi introduzido de calor. Daí eu faço uma relação entre os dois e eu consigo achar o rendimento, né? Não é tão complicado. Então vamos lá, o trabalho da bomba. Condição 1 para o 2. Eu vou ter que o meu trabalho da bomba é esse volume específico vezes ΔP sobre o rendimento isentrópico da bomba. Rendimento eu dei, eu tenho a pressão, certo? E esse Vzinho 1 aqui eu consigo achar de tabela, né? Então eu joguei aqui e consegui achar o meu rendimento, o meu trabalho da bomba. 19 kJ por quilograma, ok? Eu posso usar aqui, né, o da entrada, então, né? Ou se quiser fazer uma média, né? Isso aí vão ser simplificações que a gente vai ter que fazer as contas finais, né? Você pode fazer os dois para ver qual é a diferença. Trabalho da turbina, vamos lá. Eu tenho o trabalho isentrópico da turbina vezes o rendimento isentrópico dela. O trabalho isentrópico, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar ΔH, né, o trabalho específico por quilograma, vezes o rendimento. O H5, fácil, né? Eu tenho as propriedades aqui. O H6, o que eu vou fazer? Eu preciso de duas propriedades termodinâmicas para achar isso aqui, né? Para achar essa condição. Eu tenho uma, que é a pressão. Qual é a segunda que eu tenho? O S, o isentrópico, né? Então eu tenho que o meu S6 igual a S5 para calcular qual seria o trabalho isentrópico. Depois eu multiplico pelo rendimento isentrópico, que já foi dado. Perfeito, daí eu acho o trabalho da turbina. Então aqui as propriedades, vezes trabalho isentrópico, o rendimento isentrópico, né? E eu acho nessa unidade, kJ por quilograma também, né? Perfeito. O calor na caldeira. Eu vou ter daí uma variação das entalpias, né? Eu tenho a entalpia na saída, eu tenho a entalpia na entrada. Pô, com isso eu consigo saber o quanto de calor que eu joguei, né? Na minha caldeira por quilograma. Perfeito, é fácil isso aqui. Também, ó, kJ por quilograma. Dessa forma, eu vou ter que o meu rendimento da minha planta é a diferença entre os trabalhos, o que eu entreguei pela turbina e o que eu consumi na minha bomba, dividido pelo calor, que foi o que eu tive que pagar, né? Aqui é o que eu paguei e aqui é o que eu queria, né? Eu queria um trabalho mecânico e eu tive que pagar um certo calor, né? Transferência de calor térmica. Aqui deu 0,30, deixa eu só apagar para a gente ver. 35, 36%, é isso aí. 37, né? Fica mais ou menos o rendimento de uma planta real. Daí depois isso aqui baixa um pouquinho porque eu tenho o rendimento também do meu gerador, né? Aqui ele também tem um rendimento mais alto, é em torno de 98, 95. Eu tenho aqui a potência líquida gerada, eu multiplico pela vazão máxima, né? Porque aqui eu tenho tudo em termos de kJ por quilograma. Multiplico pelo trabalho da turbina menos o trabalho da bomba que foi consumido, o trabalho parasita. Daí eu consigo achar que essa planta está me gerando 18 quilowatts, 18 mil. Seria mega, né? 18 mega. 18.854. E aqui, daí eu tenho as condições do meu ciclo. Estudem com calma isso aqui depois, tá, pessoal? Dê uma olhada, pausa. Pausa não, né? Baixa o slide. Vocês têm o isentrópico, o 2 isentrópico e o 2 real, por exemplo, né?
Daí depois eu vou ter aqui essas condições todas, olhem com bastante calma, né? O isentrópico da turbina, o real, né? Eu tenho como otimizar o rendimento do meu ciclo de Rankine fazendo algumas coisas. Eu posso operar em vácuo parcial, né, que é o que eu comentei. Em vez de eu chegar nessa saturação aqui, eu baixo um pouquinho a minha temperatura. Eu trabalho com temperatura um pouco mais baixa, né? Eu crio esse vácuo na caldeira, ele puxa um pouco mais aqui para baixo, essa é a minha curva, e eu tenho daí um ganho de rendimento. Mas a minha limitação é a temperatura do ambiente, a temperatura do rio. Então, se eu tenho um condensador mais eficiente, que eu consigo chegar mais próximo possível da minha temperatura ambiente, eu vou estar trabalhando mais com esse vácuo parcial, mais com essa curva para baixo, né? Eu posso fazer o quê? Superaquecer um pouco mais, né? Então eu vou ter um aumento do trabalho líquido, aumento do rendimento, aumento do título na saída, que é excelente, né? Aqui, saída da turbina. Mas a minha limitação é a temperatura dos tubos, aqui, a temperatura que eu consigo trabalhar com os equipamentos, com a turbina, com tudo. E eu posso ter o reaquecimento. Então, gente, reaquecimento o que é? Aqui seria muito difícil eu trabalhar nessa condição, porque eu estou chegando na saída da turbina com o título, né, baixo. Eu vou ter uma grande quantidade de líquido aqui. Isso é bem complicado de trabalhar numa turbina. Então o que eu faço? Eu jogo lá para cima, né? Aqui eu entrei na turbina e aqui eu tô tô parando na turbina, eu tô saindo da turbina antes dela chegar na condição de saturação e reaquecendo, né? Eu jogo daí dentro eu pego isso aqui, tiro da turbina, jogo no trocador de calor dentro da caldeira e reaqueço até essa temperatura máxima de novo. Isso aqui é o limite do material. Daí eu posso jogar de novo numa outra turbina. O ponto 3 linha está numa pressão muito alta. O ponto 3, uma pressão mais reduzida, certo? Porque eu já expandi o 3 linha numa turbina. Então eu tenho aqui a minha turbina de alta pressão e aqui a minha turbina de média pressão, baixa pressão, né? Certo? Eu reaqueci e joguei em outra turbina. O ideal seria poder fazer isso várias vezes até chegar numa condição de saturação aqui na saída, né? Mas daí eu vou ter mais equipamentos, mais turbina, isso é muito caro. Então tem tudo um custo-benefício. Ok? Deu para entender o que aconteceu? Aqui eu estou trabalhando com uma isobárica e outra isobárica, né? Aqui é isobárica de alta pressão, aqui é isobárica de baixa pressão. Perfeito? Então eu tenho alguns artifícios para aumentar o rendimento da minha planta, né? Eu posso operar com o vácuo, temperaturas mais baixas. Eu posso aumentar a minha temperatura de superaquecimento e eu posso trabalhar com reaquecimento, né? Aqui são alguns exemplos, né? Eu vou pedir para depois vocês darem uma olhada com mais calma, né? Por exemplo, nessas condições, o que afetou o rendimento, né? E o que afetou no título. Eu estava trabalhando com condições diferentes, certo? 3 megapascal, 3 megapascal, 15 megapascal, eu cheguei a uma temperatura de 350, foi para 600, né? Eu não vou me estender muito isso aqui porque essa aula já está bem comprida, mas depois vocês pegam um slide e vê o que aumentou, o que afetou no trabalho da bomba. Ó, aqui aumentou o trabalho da bomba, porque eu fui para uma pressão mais elevada. O trabalho na turbina, o que aumentou, o que reduziu, o calor que eu tive que inserir e o calor que eu tive que rejeitar. Tudo isso aqui impacta no tamanho dos equipamentos, no tipo dos equipamentos, né? E afetou também no rendimento e no título final. Título final, quanto mais elevado, melhor, né? Para a turbina, para trabalhar. O reaquecimento da alimentação, eu posso fazer isso aqui também, porque daí eu aproveito um pouquinho do calor, eu tô como se fosse uma pré-aquecida na minha alimentação, então eu tenho duas bombas. A bomba 1 pega do condensado, eu jogo nessa câmara de mistura, um trocador de calor aberto. Daí eu tenho extrações da turbina, isso aqui é bem comum ter, tá? Trocadores de calor que usam extrações da turbina, de vapor da turbina, em estágios diferentes, né? A pressões diferentes e temperaturas diferentes, para aquecer o fluido ao longo do ciclo. Por que eu não posso já ter... Eu tenho que tomar cuidado que eu não posso aquecer muito isso aqui, porque aqui eu tenho uma condição de condensado, né? Se eu aquecer... Aqui eu tenho condensado. Daí eu pressurizei na bomba. Então, aqui ele é subresfriado, porque eu pressurizei, 1 para 2. Ele é subresfriado.
eu não posso aquecer ele até uma condição acima, muito alta, porque senão ele começa a entrar na minha região de saturação. Então eu tenho um limite até onde eu posso pré-aquecer isso aqui, que é esse meu ponto 3 de saturação. Né? Aqui eu tenho uma câmara de mistura. Vou ter um pouco de vapor em cima, está saturado. Daí eu pego o saturado de novo do 3, comprimo de novo na bomba. Daí eu consigo chegar numa temperatura mais elevada. Entenderam? Isso aqui é mais fácil que eu chegar e comprimir até essa pressão direto numa bomba só e depois usar o calor direto da caldeira, que também pode ser feito. Mas eu criei estágios intermediários e aproveitei um pouco da extração da turbina, que vem por aqui, né, esse meu ponto 6, para aquecer um pouco da minha alimentação. Então tudo isso aqui vou ter softwares iterativos para ver quantas extrações eu faço, o custo de um trocador de calor desses, o quanto que aumenta no rendimento, porque no final eu estou tirando um pouco de massa aqui da turbina, né? Então ela vai estar gerando um pouco menos por eu ter essa extração na turbina, certo? Aqui eu tenho uma fração de massa y, então aqui no final eu vou ter um menos y. Então é tudo um ganha num lado, perde no outro, né? Tem que fazer de forma interativa para ver qual é a condição. Ótima. Cogeração que eu posso ter, né? Então eu estou gerando vapor tanto para processos industriais quanto para geração de energia elétrica, né? Então aqui eu tenho uma extração da turbina para processo industrial, uma válvula de expansão, então depois vocês olhem com calma nisso aqui, nos pontos. Então cogeração é eu aproveitar a mesma caldeira para gerar energia elétrica e calor de processo. Duas coisas, né? Estou gerando duas coisas, vapor para duas coisas, então é cogeração. Aqui é um exemplo de um ciclo térmico um pouco mais complicado, como eu falei, né? Eu vou ter geralmente várias extrações, eu tenho isso aqui medido, qual é a minha vazão máxima, a minha temperatura, a minha pressão, a minha entalpia. Eu tive que fazer um desse no estágio, assim, de colocar todos os equipamentos, bobear foi esse aí. Depois eu tenho que achar meus materiais, mas bobear foi esse. E isso aqui foi feito no EES. Bobear foi bem esse que eu tive que fazer. Daí tu coloca todas as variáveis de entrada e coloca o cálculo das variáveis de saída, que são o rendimento. Daí variável de entrada pode ser, por exemplo, vazão máxima, temperatura de entrada, combustível. E no final tem várias coisas que vão ser calculadas automaticamente, né? Que são coisas que estão amarradas. Então tem várias coisas, parece um pouco complicado, mas se tu fizer passo a passo, tu chega nesse sistema amarradinho da caldeira. Outros exemplos de ciclo térmico. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Economizador, superaquecedor 1, superaquecedor 2, né? Um separador de vapor. Todos têm mais ou menos essa mesma cara, mais ou menos os mesmos equipamentos. Né? Eles mudam um pouco no formato, dependendo do tipo de combustível, das pressões que querem chegar, do condensador, da fonte térmica fria que eu estou usando. Mas elas têm mais ou menos a mesma cara. O reaquecimento que eu já comentei. Né? Ó, turbina de baixa pressão, reaquecimento, turbina de alta pressão, né? Um pouco mais de material para vocês dar uma entendida. Então, ó, como eu falei, né? Saiu da caldeira, tem um superaquecedor aqui, então, né? Um superaquecedor aqui dentro, daí vai superaquecido, sai da turbina, reaquece, volta para a turbina de baixa, daí sai. Geralmente eu tenho extrações na turbina de alta, extrações na turbina de baixa. E eu posso ter também daí o ciclo combinado, onde eu tenho esse aqui que vocês viram já antes, né? Que é o meu Brighton. Estou queimando os gases, né? Mas na saída desses gases eu troco calor num trocador de calor numa caldeira. Então eu tenho gases a uma temperatura muito elevada, eu posso usar esses gases como a minha fonte quente. Em vez de queimar carvão, eu estou usando os gases de um ciclo que já estava gerando energia, o ciclo Brighton, e aproveitando esses gases quentes para gerar energia no ciclo Rankine. Né? Então eu tenho esse ciclo combinado. Aqui é o meu ciclo a gás e aqui é o meu ciclo de Rankine. Certo? Então as temperaturas são mais elevadas no meu ciclo a gás, né? Então eu consigo trocar calor com o meu ciclo Rankine. Então, pessoal, isso aqui fez parte dessa aula 3, né? Mas é uma revisão para as outras disciplinas também podem usar. E eu sei que foi uma aula um pouco extensa, mas tinha bastante conteúdo importante para ser dito, então espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima.